Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montauk e hoje a gente tem aqui The Umbrella Academy. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sino de notificações, compartilha com seus amigos e deixa o like nesse vídeo. Segue a gente lá no Instagram também pra gente continuar conversando e pra você não perder nenhum dos conteúdos que vai ter por aqui. E vamos falar sobre essa série maravilhosa. Essa semana vai ser um esquenta aí pra The Umbrella Academy. Lembrando o que aconteceu na primeira temporada, algumas teorias. E hoje a gente decidiu lembrar um pouco dos personagens, falar sobre eles, os poderes, as características, coisas que a gente acha que podem acontecer na segunda temporada, não é mesmo? Algumas teorias nossas e algumas diferencinhas que tem pra HQ e pra série, né? Aliás, o que a gente acha que pode acontecer é baseado na HQ. A gente sabe, a gente tem completa ciência de que a HQ é uma coisa, a série é outra, a série vai por outros caminhos, porque precisa, gente. Não, sim. Os formatos são diferentes, então não dá pra ser 100% igual, mas algumas características da HQ podem aparecer na série. Isso seria bem legal, né? Se você não leu a HQ e ainda quer ler e não quer spoiler, eu aconselho você não ver esse vídeo até o final, porque a gente vai dar alguns spoilers. Mas vão ser spoilers leves. Vão ser spoilers leves. Sim. Só algumas diferencinhas mesmo. A gente não vai contar o plot da HQ, não. Pode ficar tranquilo. Exatamente. E vamos lá, começando, gente. Por quê? Pelo pai do ano, o cara que formou a Academia Umbrella. É o exemplo de carinho e afeto pelos filhos. Sir Reginald Hargreaves. Exatamente. Certo? O pseudônimo dele nos quadrinhos é o Monóculo, né? Que, aliás, é muito referenciado na primeira temporada. Eles ficam falando toda hora do monóculo. Exatamente. Do Sr. Reginald Hargreaves, que eu não lembro, sumiu. ele não é chamado disso, Não. Mas na HQ ele tem um pseudônimo como Ele se tá ele fosse sempre- um herói também. Ele tá, né? mas ele tá sempre com o monóculo. Exatamente. Né? A gente descobre na HQ o porquê que ele fica usando sempre o monóculo, a gente não vai falar aqui, mas é uma razão muito legal que a série não mostrou. Não sei se vai ter alguma coisa, provavelmente não, porque acho que o monóculo... Será? Eu acho que não, porque o monóculo foi muito desprezado na primeira temporada. Ele se serviu como pista só pra investigação. Eu espero que seja usado, mas vamos pro Hargreaves da série, que é o que nos interessa agora. Ele descobre que as crianças, 43 crianças, nasceram num dia específico. E quando elas nasceram, a mãe não estava grávida no começo do dia. E esse milionário, excêntrico, cientista, vai atrás dessas crianças e consegue adotar 7 dessas crianças, certo? Exatamente. São os filhinhos queridos. Que ele deles, não dá né? nome, ele nomeia por números. Normal. O propósito dele é salvar o mundo, né? Então, o que dá a entender na série, não tão forte quanto na HQ, é que ele já sabe do apocalipse. A gente viu que, na verdade, ele sabe mesmo e que ele acabou se matando pra reunir todo mundo, porque o apocalipse vai acontecer e ele precisa que os filhos dele combatam isso, eles salvem o mundo, né? Sim. Então, Outra coisa importante da gente lembrar é que ele tem um trabalho com chimpanzés. sim, que não é tão explorado também na série, o jeito mesmo que ele faz, mas ele é um cientista muito brilhante, ele faz trabalho com chimpanzés e ele aperfeiçoou o cérebro dos chimpanzés. Eu espero que nessa segunda temporada a gente veja como ele fez isso, como ele criou o Pogo, que teoricamente também não deve ter sido um processo muito fácil pro Pogo, né? Exatamente. Ter passado por isso. E outra coisa que eu queria falar é que na série fica aí meio implícito que ele é um extraterrestre. Sim. A gente não sabe de que planeta ele veio, a gente também não sabe se aquilo lá é uma outra dimensão que a gente tá vendo, mas teoricamente ele é um extraterrestre que teve que fugir de um apocalipse, então tá aí uma pista, né? E ele, na série, cria a Umbrella Academy, porque quando ele chega na Terra, lá no passado, ele vê uma loja de umbrellas, eu ia falar, de guarda-chuva. E também tem uma questão na HQ que, uma frase assim, quando o mal chover sobre as pessoas, vem a Umbrella Academy, a Academia do Guarda-Chuva, proteger da chuva. Bem legal isso. Ah, animal, né? E uma questão na HQ é que, na verdade, o monóculo, ele é um alien. Isso daí já é explicado na HQ, né? Na série nem tanto, mas na HQ já aparece. Fica implícito na série, a gente entendeu. Mas eu acho que eles vão deixar pra explorar isso no próximo, né? No próximo temporada. E vamos enumerar os nossos irmãos agora, nossos super-heróis. O primeiro, o número 1, é o Luther, também conhecido como Space Boy. Sim, como o número já diz, ele é o número 1.
então ele era o líder dessa galera toda. Ele é o cara que mais demorou pra ir embora da Umbrella Academy. Os irmãos se foram e ele ficou lá lutando, não sei o que, obedecendo o pai. Ele tinha essa fixação em ser um herói. Só que teve uma missão que deu muito errado e o Luther chegou pra morrer mesmo. Morreu, Sim. né? Inclusive essa missão a gente não vê direitinho com detalhes na série do que se trata. A gente vê na HQ que ele começa a viajar pro espaço e dá ruim numa das viagens. E aí ele vem praticamente morto e aí o pai dele salva ele. Só que com certeza na série é diferente. Porque Bem ele ainda não foi pra Lua. Exato. Então é importante lembrar que ele foi fazer uma missão que a gente não sabe qual é. Ele chega e pra ele não morrer, ele acaba injetando um soro que tem DNA também de... Como é que chama? Chimpanzé. Isso Exatamente. mesmo. Tem o DNA de chimpanzé e acaba deixando ele ainda mais forte, só que traz pelos, várias modificações pro corpo dele. Ele fica muito mal. E aí o Sir Hardgreaves manda ele pra Lua. E ele manda uma missão, né? uma missão que é coletar os negócios, mandar pra ele nem abre. Inclusive, quando o Luther descobre isso, ele fica muito louco, óbvio. Ele ficou lá sendo usado pelo Hardgreaves. Não, ele, foi afastado. Foi afastado sem saber, né? E uma diferença também muito grande dos quadrinhos, que o Luther, na verdade, o Sr. Hardgreaves não injeta um negócio nele. Ele corta a cabeça do Luther e coloca num gorila alienígena. Então o Luther fica com um corpo de gorila. Tem uma cabeça de humano e um corpo de gorila. É mais brusco essa diferença. Ainda bem que eles não fizeram isso na série, ia né, ficar gente? bizarro Não. e ia ficar bem caro também, né? Isso eu acho que nada a ver, não vai acontecer. Gostamos do Luther assim. Aí tem mais uma coisa sobre o Luther. Eles já fizeram aquele corpo já pra, já resolveram. Tá legal Mais uma coisa sobre o Luther. Péssimas decisões. Péssimas decisões. Ele não acha que ele é um bom líder pra Umbrella. Gosto do Luther, gosto. Bom líder. Minha opinião Talvez é que não. Deixa aí nos não comentários. Não conseguiu liderar tão bem, O que você acha? E quem é o número 2? É o cara que vai ter uma rincha com ele porque ele não aceita ser o número 2. Exatamente. Que é o Diego Hardgreaves. Eles são rivais, né? Pô, na mesma equipe. São heróis pra salvar o mundo, mas são rivais, né? Na série a gente vê que que ele tem uma habilidade com facas, ele consegue teleguiar essas facas, elas vão direto, fazem curva. Eu já piro nesse poder dele, já acho muito louco, mas nos quadrinhos é mais legal ainda. Tá. E na série, ele também tem vários skills, assim, de luta. Ele acaba se tornando um vigilante. A gente vê que ele teve uma passagem pela polícia, mas não deu certo. Agora ele é um vigilante. Ele foi tirado da polícia porque ele fazia as coisas do jeito dele, né? E, exatamente, ele continua sendo um vigilante, fazendo as coisas do jeito dele. Ele tem aí uma ex-namorada, que é a detetive Pat, né? Que acabou não dando certo, mas a gente vê que ele ainda nutre grandes sentimentos por essa namorada. Ele também é muito ligado à mãe deles, que é uma robô, a Grace. Ele é muito ligado a ela na série. E, enfim, a gente sabe que esse é o Diego que a gente conhece. Mas a gente acredita que na HQ ele tem outros poderes que podem ser explorados numa próxima temporada. Isso, exatamente. Na HQ, por exemplo, ele é chamado de Kraken. E um outro poder dele, que pode ser que na segunda temporada a gente veja, é o poder de conseguir ficar sem respirar por tempo indeterminado. Então pode ser que a gente veja ele caindo em alguma água, algum mar, algum rio, sei lá, e precisar ficar sem respirar e ficar de boa. Habilidades Kraken de Diego eu gostaria de ver, porque eu acho muito louca essa história do Kraken. Eu acho muito louco, eu também queria ver. E vamos lá, número 3 então é a Alison Hargreaves, que também tem o pseudônimo nos quadrinhos de Rumor, porque ela vai fazer o seguinte, ela tem a capacidade de controlar mentes com a frase: eu ouvi um boato. O poder dela é tornar real tudo que ela fala. Então quando ela fala eu ouvi um boato, blá 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 blá, esse negócio acontece. Que é muito útil, eu acho um ótimo poder. Eu queria ter esse poder. Só que a questão é que ela é a mais famosa dos irmãos porque ela utilizou esses boatos pra chegar onde ela tá. Vencer na vida. Pra vencer na vida, gente. Ela virou uma atriz super famosa, tem o marido dos sonhos, uma filhinha. Só que, inclusive, o marido pega ela falando pra filha, usando o poder dela na filha, e aí vai dar tudo errado. O marido quer se divorciar, ela não pode mais ver a filha, né? É complicado. Mas eu ouvi um boato de que você que não se inscreveu vai se inscrever agora e dar o like. Genial, Renan, genial.
E é bom lembrar também que a Alicent, ela tem um interesse lá com o Luther. Eles têm uma relação muito próxima. Um negocinho, um lance. Um lance rolando lá. O que você acha desse lance? Meio bizarro? Meio bizarro. Foram criados como irmãos? Exatamente, eles foram criados como irmãos. Mas não são irmãos? Não são, mas foram criados, mas tudo bem, né? O amor acontece. Deixa aí se você curte esse casal, que eu não curto. Eu não curto muito porque nem se eles não fossem irmãos, eles não têm química nenhuma. Bom, aí, né, gente, deixa aí nos comentários que eu também não curto. É isso, a dancinha eu não curti, não. Não. Vamos lá para um dos meus preferidos, que é o número 4, maravilhoso, que é o Klaus Hargreaves. O Klaus. O que falar de Klaus? A série não explorou o poder dele ainda. Eles falam que o Klaus não conseguiu explorar nem a superfície. Exatamente, porque ele sempre teve medo de se aprofundar nos poderes dele. E não é só falar com mortos, o poder dele não é só isso. Ele tem poder de telecinese também. Não, pera. Para aí, pelo amor de Deus. Na série, o que a gente viu Sim. é que o Klaus tem o poder de falar com os mortos, inclusive... E ele consegue materializar. Exato, Isso. meio que conjurar os mortos para que eles possam ter ação Sim, física. E isso já é muito legal. Isso já é muito legal. Só que na HQ, ele levita e tem poder. Poder de telecinese. E a gente acha de verdade que o Klaus precisa e merece ser mais explorado. Ele é um personagem incrível que pode desenvolver esses poderes a favor da Umbrella Academy na segunda temporada. Ia ser incrível ver isso. É importante também lembrar que o Klaus tem muitos traumas desde criança. Sim, porque o Sir Reginald Hargreaves tinha um treinamento horrível. Ele fazia ele lá ficar no mausoléu fechado pra ficar controlando o poder, vencer os medos dele. E ele acaba se entorpecendo o tempo inteiro pra não ter que ficar ouvindo os mortos falando com ele. É o menino do Sexto Sentido se ficasse na Umbrella Academy, né? Que horror. Enfim, é um fardo muito pesado. Inclusive, ele nessa primeira temporada, ele acaba tentando ficar limpo, né, desse vício dele pra poder exatamente... É só aí que ele consegue começar a explorar um pouquinho mais. Enfrentando os medos dele. Porque lá no último episódio a gente vê aquela coisa genial que é ele materializando o Ben e, arrebentando com todo mundo lá que queria matar eles, né? Bom, vamos lá pro garoto, o número 5, que não tem um nome, que também é um dos meus preferidos. Sim, eu adoro o número 5. Eu adoro o número 5. Adoro o número 5. E o ator que faz o número 5 na série, que é o Aidan Gallagher. É muito bom. Ele é muito bom, aquele menino. O número 5, ele tem um poder que eu acho que é maravilhoso, gigantesco, porque ele consegue fazer saltos no espaço e depois ele aprende a fazer os saltos no tempo. Nossa, isso é muito louco. E isso é muito perigoso. A gente percebe o quão perigoso é, porque ele dá um salto muito grande pro futuro e não consegue mais voltar. Ele envelhece no futuro e depois acaba fazendo os cálculos e consegue voltar para antes do apocalipse, mas na versão do seu corpo de 13 anos de idade. A gente vai fazer um vídeo explicando como que isso deve ter acontecido. Exatamente. E sobre o universo de multidimensões que Umbrella Academy pode explorar. Exatamente. E na série, todo o plot dele se resume a isso. Como ele sabe que vai acontecer o apocalipse, ele volta, só que ele tem que lutar contra a comissão, que é uma organização. Essa organização visa fazer o quê? Se tem alguém que tá saindo da linha, pode mudar a linha do tempo, eles vão lá e mandam assassinos, como a Hazel e o Chacha, não sei se vocês lembram deles. Como o próprio número 5, quando ele trabalhava pra eles. Ele fez parte dessa organização e agora ele tá lutando contra eles pra poder fazer com que o apocalipse não aconteça. Então o poder dele, gente, é gigantesco. Vamos lá pro número 6, que é o Ben Hargreaves, que a gente vê muito pouco, infelizmente. A gente vê ele mais como um espírito falando com o Klaus, né? Tá, até o nome dele na HQ é Horror, ou Horror, né? Ele tem uma habilidade que é sensacional. Ele consegue... Dentro dele tem, tipo, uns tentáculos. Ele consegue conjurar, tipo, monstros de outras dimensões. E com aqueles tentáculos ele vai lá e acabava com os criminosos, enfim, com o que é... tipo, ele tem um monstro dentro da pele dele, né? Basicamente E quando ele tira, sei lá o que ele faz, os tentáculos saem, ele é destruição total. Só que ele acaba morrendo ainda muito jovem, então a gente só consegue ver ele através dos olhos do Klaus. A gente não sabe qual o motivo que eles vão dar
pra morte dele, né? Do número 6 na série. Mas nas HQs parece que o Space Boy tava envolvido. Ele foi assassinado, né? E vamos lá pra número 7, não menos importante, a nossa Vanya Hargreaves, que é maravilhosa. A gente conhece ela no começo e ela não tem aparentemente nenhum poder. Pelo menos é o que contam pra ela, é o que ela acha. Ela foi criada super isolada dos irmãos, porque eles estavam lá envolvidos em salvar o mundo, Umbrella Academy. Na verdade, ela acaba sendo excluída mesmo também pelos próprios irmãos por não ter poder. Eles estavam lá sempre lutando contra o crime e ela tava lá sempre praticando música. Então, tipo, meio que eles largavam ela de lado. É isso, a paixão dela era o violino, ela se refugia nisso. Depois, quando ela fica mais velha, ela resolve escrever um livro sobre como era morar naquela família de super-heróis. E não deviam ter coisas muito boas sobre os irmãos, o pai, naquele livro, porque todo mundo ficou muito ressentido com a Vanya, do jeito que ela escreveu tudo aquilo. Mas a gente também entende o lado da Vanya, que foi ter... Nossa, imagina você ter 6 irmãos fantásticos que o pai fica o tempo inteiro elogiando não, né? Não, ele não elogiava ninguém. Acontece que ele ficava mais atrás, eles tiravam fotos, a Vanya nunca tava, a Vanya não tava nos quadros. E meio que assim, na verdade, na série, eu achei que eles poderiam ter deixado ela um pouquinho mais revoltada, porque ela escreveu um livro e o livro não foi legal. A gente sabe que o livro não foi legal, porque todo mundo odeia mais ainda ela por ter escrito esse livro. Só que ela não é tão revoltada assim. Eu acho que faltou um pouquinho mais de revolta na Vanya na série. Eu gosto da Vanya. Eu também gosto, esse é o problema. A gente precisava de uma Vanya um pouco mais revoltada. Eu acho que o que eles querem trazer na série é uma Vanya que vai... enfim, se juntar à Umbrella Academy de alguma forma. Por quê? Porque a gente descobre no decorrer da série que a Vanya é simplesmente a mais poderosa de todos. Ela consegue converter ondas sonoras em força destrutiva. Ela consegue fazer o apocalipse na real acontecer. Ela se transformando na Violino Branco, que é o pseudônimo dela. O poder dela é ser forte pra caramba. Esse é o poder dela. Ela arrebenta... força destrutiva total. E que, na verdade, ela tomava aqueles remedinhos pra inibir isso. E... suprir as emoções dela. Exatamente. Porque as emoções dela acabam fazendo ela liberar aquele poder. E quando ela descobre isso é da pior forma possível na série, causando revolta nela. Enfim, ela vai lembrando do passado, onde Hargreaves ele descobre aquilo. E ele até usa a irmã dela pra fazer com que ela suprima esses poderes. Ela faz a irmã dela, a Alison, faz ela esquecer que ela tem esses poderes. E assim, o Sr. Hargreaves não queria que ela usasse os poderes porque era muito destrutivo, muito forte e muito fora de controle. E ele sabia o que podia acontecer, né, gente? E aí, gente, eu acho que na série eles vão usar a Vanya pro bem. Eu acho que ela vai se juntar aos irmãos. Porque The Umbrella Academy, no final, é sobre laços afetivos. Sim. É sobre uma família destruída que... enfim, foi criada de uma forma super problemática e que aí vai se unir, vai ter que resolver as paradas, os rolês. Eles vão ter que resolver tudo, basicamente, né? O problema do apocalipse e o problema deles, entre eles mesmos. É isso, pra resolver o apocalipse, antes eles vão ter que resolver os problemas pessoais deles, que podem ser monstros tão grandes quanto um apocalipse, né? Exatamente. E eu acredito que a Vanya vem aí pro lado deles, tá bom? Eu vou gostar das duas possibilidades, dela boa e dela má, como uma grande vilã. Você acha as duas possibilidades interessantes? Acho que as duas possibilidades são interessantes e eu vou gostar de ver qualquer uma das duas. Deixa aí nos comentários como você gostaria de ver a Vanya. Eu já falei que eu queria ver ela junto com os irmãos. Eu acho que ela é o 7º elemento mesmo da Umbrella Academy, mas deixa aí a sua opinião, a gente quer saber. E vocês gostaram do vídeo? Acharam que deu pra lembrar aí dos principais pontos, poderes? Né? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários que a gente vai fazer mais vídeos sobre a Umbrella Academy. É isso aí. Então tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.